Se você tem isso aqui assinada, não tenha filhos. É o que muitos coaches, muitos influenciadores, muitos youtubers falam por aí. Mas será que isso é verdade? A gente vai analisar de uma forma mais calma, de uma forma mais detalhada sobre isso. E antes de a gente começar, peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Olha só, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, era muito comum as pessoas com 20 anos terem no mínimo 3 filhos, para você ver essa diferença, no mínimo. E geralmente no final, quando paravam de ter filhos, já estava lá em 10, 11 filhos no total. Quer ver uma coisa? Pergunte de um idoso que você conhece, sem ser, pode ser seus avós, seus bisavós, qualquer idoso, pergunte dele quantos irmãos ele teve. Então era muito comum que as famílias fossem muito numerosas. E antigamente não tinha muito acesso à educação, as pessoas não tinham muito acesso à educação, não tinham muito acesso à saúde, não tinha acesso a jornais, né, a televisão, não tinha para todos, até a luz mesmo, luz elétrica, não tinha para todo mundo. E eram tempos com certeza difíceis, mas mesmo assim eles tinham bastante filhos, entenderam? Então guarde essa informação. Antigamente, muitos filhos. Vamos ver como está hoje em dia. Hoje em dia temos acesso à educação, temos acesso à saúde, tem energia, tem internet. As informações chegam muito mais rápido do que antigamente. Antigamente era o que? O rádio. E hoje em dia a internet facilitou tudo, né? O mundo está mais globalizado justamente por causa da internet. Mas ainda assim são tempos difíceis. E as pessoas hoje, como elas têm mais acesso à informação, elas são pessoas mais, como eu posso dizer, não mais inteligentes, mas têm mais acesso à informação. Isso faz com que tenham mais conhecimento das coisas, de como funciona o mundo. Portanto, são tempos difíceis porque a inflação está alta, mas algumas coisas facilitaram a nossa vida, né? A medicina avançou e hoje temos um preparo, né? Tem mais vacinas, tem todo esse avanço da medicina mesmo, entenderam? Então algumas coisas facilitaram, no entanto outras não facilitaram, como por exemplo a inflação, como eu falei, o preço dos alimentos que aumentou bastante. Hoje em dia comprar um terreno está muito caro e antigamente não era tão caro assim, digamos. Era caro sim, já que as pessoas não tinham muito dinheiro antigamente, mas mesmo assim ainda tinha mais terreno, né? Terrenos mais baratos. E hoje em dia é quase impossível a gente, assim, quem é CLT, comprar um terreno, entenderam? Ou seja, algumas coisas não mudaram muito. Facilitou algumas coisas, mas outras continuam ou então pioraram. E, portanto, o que diferencia de antigamente e hoje é o acesso à informação. E os jovens têm muito acesso à informação, eles sabem que ter um filho hoje em dia é muito gasto. O que antigamente eles não tinham acesso à informação, não tinha todo aquela conscientização que hoje tem nas escolas, justamente porque antigamente não tinham muito acesso à educação e hoje tem. E o jovem entendeu que ele é pobre e ter mais uma pessoa para sustentar é muito difícil. Se sustentar já é difícil, sustentar uma pessoa só é muito difícil, viver com salário mínimo. Imagina então
um filho. Então, as pessoas que são CLT, elas optaram por não ter filho. E justamente por causa desse acesso à informação, e elas entenderam que o nosso mundo é difícil, então eles não querem botar no mundo mais uma pessoa para sofrer, entenderam? E é por isso que esses coaches, digamos assim, esses influenciadores, que eu já vi aqui em várias redes sociais, aqui, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, no TikTok, eles falam a mesma coisa, que ter um filho para ter um filho tem que ter uma renda bem elevada, né? Uma condição financeira maior do que simplesmente a CLT, um salário mínimo. E isso que é por isso que muitos jovens não têm filho hoje em dia, né? Como eu falei antigamente, com 20 anos, era no mínimo, a pessoa já tinha no mínimo 3 filhos. E hoje em dia não tem, a pessoa já chega nos 30 anos, já não tem nenhum filho. Antigamente era muito raro a pessoa ter 30 anos e não ter nenhum filho. Mas hoje é até comum. E hoje em dia a gente até se espanta com as pessoas que têm 3 filhos, porque ter um já é muito gasto, imagina 3. E antigamente não. Antigamente 3 filhos era no mínimo. E eles tinham filho muito cedo. As pessoas amadureciam mais cedo antigamente, justamente por terem um filho, porque filho é grande responsabilidade. Então a pessoa desde pequena ela já criava essa responsabilidade justamente por ter filho cedo. E por ter filho cedo, eles iam fazendo mais filhos com o tempo. E então é por isso que hoje em dia as pessoas se conscientizaram de que nós vivemos num mundo em que não é fácil, a comida é cara, roupa, moradia, a inflação tomou conta de tudo e que, portanto, ter um filho é muito custoso. E é por isso que os jovens não querem ter filho e muitos influenciadores que dão aula de educação financeira sempre falam nisso. Você tem que ter uma condição financeira muito elevada não, mas uma condição financeira maior para que você possa ter um filho. Como eu falei, sustentar uma pessoa já é difícil. Imagina sustentar então 3 filhos, 4, 5. É por isso que a gente vê muito as pessoas hoje em dia só tendo no máximo 2 filhos, o que antigamente não era nem de perto esse número. Então acho que o pobre ele tem que pensar 2 vezes antes de ter um filho, né? O cara que é CLT, ele tem que pensar muito se vai colocar mais um ser humano no mundo, uma criança que não tem culpa de nada e que, portanto, vai viver nesse mundo com poucas condições financeiras. Então, acho que isso é uma verdade, sim. Fazendo essa análise mais profunda, se a pessoa não tem condição financeira boa, então acho que ela não deveria ter um filho. Se ela é um simples CLT, então acho que ela não deveria colocar mais uma pessoa no mundo. Mas é claro que se, por exemplo, for 2 pessoas sustentando, que tem 2 salários mínimos, pode ser que eles deem conta, mas mesmo assim ainda é custoso, porque ter um filho, filho não é pet, né? Filho é um ser humano e, portanto, precisa de cuidados a mais, assim como nós mesmos, entenderam? Então é por isso que acho que esses coaches, esses influenciadores estão certos em dizer que o pobre não deveria ter filho. Mas cada um, né? Cada um faz o que quer. Então eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham disso. Deixe aqui nos comentários e se inscreva no canal, deixe um like no vídeo também para me ajudar.